Esse é o sexto e a última parte de Manifest, o mistério do voo 828. Continuando de onde parou, o Ben foi até o Adrian para pedir para ele parar com a Igreja dos Retornados, porque não fazia sentido. Mas o Adrian não liga muito para isso e diz que os passageiros era a resposta para todos os problemas do mundo. Ele sabe que não, mas os seguidores dele acreditavam que isso era de fato uma verdade, e isso era o suficiente para ele continuar. O Ben descobriu que ele na verdade é apenas um vigarista, mas não podia fazer nada para poder parar ele. E nessa noite, a Micaele voltou para casa do Jared e descobriu que a Lourdes deixou ele. O Jared se sente mal por ela, mas ele acredita que isso era para acontecer. E além disso, era a única maneira dele poder ficar com a Micaela sem mais mentiras. A Micaela diz que ama ele demais, mas a Lourdes era sua melhor amiga, e eles não poderiam começar a namorar instantaneamente depois que ela foi embora. Indo pro Cal, ele desenhou mais um dos seus chamados, e dessa vez foi um lobo pulando na Micaela. E enquanto ela estava vendo um veículo sendo puxado de dentro de um lago que ficou lá por 80 horas, eles estavam esperando encontrar um cadáver em decomposição lá dentro. Mas quando ela abriu a porta, o homem estava vivo e pulou na Micaela. O chamado mais uma vez se tornou realidade. O pessoal fica se perguntando como que o homem pode ter ficado vivo depois de ficar na água por mais de 3 dias. Esse homem era um assassino e ladrão. O nome dele é Griffin. E em um flashback, nós vemos que ele roubou um banco com o seu amigo e matou 3 homens antes de cair no lago. E como ele foi encontrado vivo, ele acredita que iria ser condenado. O Ben assistiu a notícia e começou a teorizar que o homem possa ter voltado dos mortos, como aconteceu com o Zeke e os passageiros do avião. Nesse momento, a Micaela se encontrou com o Jared no hospital e conta pra ele sobre o Zeke, já que ele ainda não o conhecia. Mas ele ficou chateado porque ela não contou que tinha um estranho morando ali. Ele tá bem em cima dela desde que a Lourdes foi embora. E nesse momento, a Sammy foi ali dar uma olhada no homem que estava no lago. A Sammy começou a fazer as contas ali e viu que ele ficou 82 horas e 8 minutos debaixo da água, que é exatamente o número 828. A Micaela fica tentando entender isso, mas tava na cara que isso tudo estava conectado. Era o número do avião. O Griffin começou a gritar nesse momento e fala que todos vão morrer. Essa era a primeira vez que ele estava tendo um chamado e estava em pânico total. Mas antes de perguntar o que ele estava vendo, os médicos sedaram ele e ele apagou mais uma vez. Enquanto isso, o Jared foi falar com o Zeke cheio de marra. Ele não gosta do Zeke. E aqui o Griffin acordou falando sobre um atentado que estava prestes a acontecer em Nova York. Então a Micaela explica tudo para ele sobre os chamados e pede ajuda dele para parar esse bombardeamento que estava para acontecer. Mas diferente dos outros que voltaram, o Griffin não era uma pessoa bacana que você quer como seu amigo. Ele estava pensando em usar essas informações para não ser condenado. Mas a Micaela tenta falar que as coisas não são assim, porque a vida das pessoas estava em perigo. Mas o Griffin não liga para isso e só pensa em si mesmo. Os policiais foram avisados sobre o ataque terrorista que estava para acontecer, e ao descobrir que o Griffin sabia mais sobre isso, eles estavam dispostos a fornecer imunidade sobre as informações. O Ben então começou a procurar mais sobre isso e a Micaela quer manipular ele para ajudar os policiais. Eles conseguiram encontrar os pais adotivos dele e a Grace foi conversar com a mãe do Griffin. Ela não tem ideia de que ele estava vivo, porque ele fugiu de casa com 19 anos. Ela só viu ele na TV desde que ele sumiu com 19 e não sabia mais nada sobre ele. Mas ela mostra uma foto do Griffin e o seu falecido amigo que pode ajudar no caso. Então depois disso, a Micaela interroga ele e pergunta como seu melhor amigo morreu. Então ela descobriu que o Griffin matou um homem e colocou a culpa no seu amigo. E depois isso acabou causando a morte dele. O Griffin diz que se arrepende de ter feito isso. Então depois os advogados dele conseguiram libertar ele. E enquanto isso, o Zeke foi até uma casa e tenta arrombar ela. Ele foi pego em flagrante por um policial e foi preso. O Jared, como tinha ciúmes e não estava raciocinando direito por conta dessa cegueira toda, faz dele um vilão e o chama de ladrão. Mas a Micaela conhece ele e sabe que ele não faria uma coisa dessa. Então, quando ela foi conversar com ele, ele diz que essa casa era da sua mãe. E ele diz que sentiu falta dela, mas não queria se intrometer na vida dela. Então ele decidiu ir só dar uma olhada. Então a Micaela solta ele, por mais que o Jared não quisesse.
E nesse momento, ele pega um copo que o Zeke jogou no lixo. E enquanto tudo isso estava acontecendo, a Senvi começou a passar mal porque ela passou por todo aquele problema com a Alice. Ela estava assustada, então o Dr. Matthew mandou ela consultar um terapeuta. Mas a Senvi continua falando que ela estava muito bem. Agora vocês lembram do ataque? Então, as bombas foram desativadas e isso salvou a vida de muitas pessoas. O Griffin contribuiu com isso e virou o herói de tudo. Mas aqui, a Micaela vê um lobo rosnando pra ela e sabe que o perigo ainda não passou e ele estava por aqui. O Cal, em casa, começou a quebrar todas as coisas que ele tinha trabalhado tanto para fazer. E quando a Grace foi perguntar o que estava acontecendo, ele diz que tinha algo que estava prestes a acontecer, mas ele só poderia contar para o Zeke. Nós vemos que ele estava comprando algumas bebidas, porque antes de desaparecer, ele bebia bastante. Mas as coisas não parecem estar tão boas para ele, porque o Jared tá na bota. E aqui ele descobriu que o Zeke já foi preso por agressão. E o Griffin apareceu ali na frente da delegacia e de uma forma muito arrogante, ele diz pra Micaela que agora ele é um herói. E enquanto ele sai, ela recebeu um chamado mandando parar o Griffin. Isso também aconteceu com os outros passageiros. E naquele dia, a Micaela voltou pra casa e o Zeke escondeu uma garrafa que ela estava bebendo, até porque ele era alcoólatra. Ele diz que foi ver a sua mãe de novo, mas ela estava magoada com ele, porque mesmo depois de tudo o que aconteceu, ele ainda era um idiota no ponto de vista dela. A Micaela se sentiu mal por ele, mas ela pergunta sobre as acusações de agressão, e o Zeke diz que ele entrou em uma briga com um homem que estava incomodando seus amigos em um clube. Mas ele se arrepende até hoje, então eles se acertaram. Lá no hospital, enquanto isso, um outro médico descobriu que a proteína que a Senvi tinha descoberto nos passageiros também estava no Griffin, e isso faz um boato aparecer de que todos eles estavam juntos, eram todos iguais. Mas a Senvi tenta controlar isso e diz que provavelmente isso era apenas um erro, e ela tenta manter isso um segredo por enquanto. O Matthew viu ela toda estranha e entregou para ela um cartão de um terapeuta. E nesse momento o Zeke foi até o quarto do Cal e ele pergunta o que o Cal queria dizer. Então o Cal faz ele prometer que vai manter isso em segredo e mostra o seu desenho mais recente. Eram os túmulos da Micaela, do Ben e dele. Os três iriam morrer. O Zeke diz ao Ben que o moleque estava abalado com algumas coisas diferentes que estavam acontecendo com ele. E na televisão, nós vemos que um canal de notícias estava transmitindo que o Griffin estava para aparecer em uma entrevista. A família estava com medo de tudo o que vai acontecer e o que ele vai contar para as pessoas. Então o Ben queria para ele de qualquer maneira. O Jared, enquanto isso, colocou um homem atrás do Zeke para ficar de olho. Então ele viu o Zeke comprando algo em um lugar suspeito e acredita que ele estava consumindo drogas. Mas na verdade, o Zeke comprou uma arma e ele estava disposto a matar o Griffin antes dele entrar ao vivo e arriscar a vida do Cal. Então, o dia da entrevista chegou e uma multidão fica ao redor do Griffin. O Zeke estava ali pronto para matar ele antes que ele pudesse contar alguma coisa. Mas do nada, o Griffin começou a vomitar muita água na frente de todo mundo e morre na hora. Era como se ele tivesse se afogado. E quando a Senvi fez os exames nele, ela diz que foi isso mesmo que aconteceu. Esse é um fenômeno muito estranho, mas eles estavam acostumados com essas coisas, então não é muita surpresa. Depois disso, a Micaela foi até a mãe do Zeke. A mãe dele acreditava que ele mentiu sobre estar na caverna e acha que ele estava drogado. Mas a Micaela explicou para ela que ele provavelmente viajou no tempo com o avião 828. E aqui ela chora e pede desculpas. O Ben, por outro lado, fez mais pesquisas sobre o Griffin e descobre que ele morreu depois de 82 horas e 80 minutos. Ou seja, estava tudo conectado. Então, eles notaram que ele morreu o tempo que ele ficou desaparecido. E se eles seguirem esse mesmo rumo, os passageiros vão morrer 5 anos e meio depois de ter voltado. Vai ser em 2 de junho de 2024. E nesse momento, o Cal confirma para ele, mostrando o desenho que ele fez. Ali, tinham as datas na lápide. E eles não sabem o que fazer. A Grace não quer perder eles, mas não tem nada que ela possa fazer para impedir. E aqui, ela revelou que estava grávida. O Ben fica muito feliz, mas a merda acontece quando ela não sabe se o bebê é do Danny ou do Ben. A Senvi nesse momento foi pro terapeuta e aparentemente era a Major.
Assim, ela iria ganhar muitas informações sobre os passageiros. O Jared entrou no apartamento da Micaela e começa a procurar drogas ali. O Zeke apareceu e os dois entraram em uma discussão e começaram a brigar. A Micaela estava subindo e quando ela chegou no seu quarto, ela só escutou um tiro. E tudo fica escuro. A gente não sabe quem foi baleado e a primeira temporada é finalizada. O que vocês acharam da primeira temporada? Deixa o seu like aí e eu te espero na próxima.